Introdução à atividade. Esta é uma combinação possível. Introdução a aventuras matemáticas coletivas e individuais para os conceitos essenciais e estudos complementares clássicos de textos. Ela é a única forma de melhorar gradualmente um ensino por meio da obtenção de apoio que ele deve receber de uma população bem informada. Para tal, é preciso desenvolver as pesquisas fundamentais e experimentais convincentes para os cientistas da educação e para os matemáticos, em vez de aplicar receitas milagrosas, às vezes grosseiras e com base apenas em extrapolações aleatórias e em experiências sem base científica própria. A sofisticação dos algoritmos de estudo e a importação irrestrita de conceitos estrangeiros ao domínio matemático posicionam-se, nesse caso, como garantia científica. Sado, você comentou certa vez que as questões de sala de aula na França, elas são tratadas como um objeto de pesquisa dentro das universidades, né? E aqui no Brasil não é bem assim, né? Ou muito pouco. Você pode comentar um pouco sobre isso? O que falta para, no Brasil, a gente ter a sala de aula dentro de uma universidade como um objeto de análise, de pesquisa, de discussão? Realmente, na França, a área da educação matemática, eles chamam de didática da matemática, que realmente é uma área de conhecimento que investiga os fenômenos relacionados com o ensino e a aprendizagem da matemática. Então, quando a gente olha um pouquinho a história do nascimento da didática da matemática na França, a preocupação sempre foi sala de aula. Como que eu faço para entender os fatores que interferem nos processos de ensino e aprendizagem da matemática, olhando para o saber, o professor e o aluno. Essa é a preocupação fundamental. E continua sendo. A gente vê hoje em dia na França estudos um pouco mais abertos, mas, de modo geral, é sempre o saber, o aluno ou o professor estão no meio. Bom, aqui no Brasil, talvez pela própria história do Brasil, os estudos são mais abertos. Claro que os pesquisadores que têm uma formação na escola francesa, a tendência, de modo geral, realmente também está voltada para essa triade de saber, aluno, professor. Né? Preocupações, de modo geral, é sala de aula ou formação de professores. Bom, eu não estou dizendo que não tem pesquisadores que não foram formados na França, que não tem essa preocupação, mas, de modo geral, essas, realmente, você pega um trabalho de alguém que é formado na França, de modo geral, você vê essa preocupação do objeto estar presente. E aí, os outros pesquisadores, de modo geral, abordam questões importantes que precisam ser pesquisadas. Por exemplo, você tem pessoas que pesquisam história oral, que é importante, que retrataram um pouquinho um trabalho sobre alguém que marcou a área da educação matemática, o ensino, etc. Tem gente que trabalha com história da educação matemática, por exemplo, retratar um pouquinho o que aconteceu a partir de uma certa época até hoje sobre o ensino e a aprendizagem da matemática. Né? Até eu mesmo orientei uma aluna que analisou o ensino à distância que passou na TV Cultura, que analisou 38 vídeos, né, do ensino à distância pela televisão, que é importante. Então, tem pesquisador que foca em aspectos mais culturais, mais sociais. Você tem, por exemplo, o pesquisador Biratan D'Ambrosio, que é um grande pesquisador do Brasil, que ganhou um prêmio, Felix Klein, que foi realmente o criador da eletromatemática. Então, são temas importantes, mas realmente a gente vê a diferença, a preocupação do pesquisador aí na França, que é sala de aula. Quer dizer, não é que as outras pesquisas não sejam importantes, é que falta mesmo uma pesquisa mais voltada para a sala de aula aqui, né? Não diria que falta, mas eu diria que realmente tem muita gente que pesquisa a sala de aula, tem propostas. Agora, a gente tem um número expressivo de pesquisadores
cuja preocupação, eu não diria que não é tanto sala de aula, mas que pesquisa outros aspectos, né? Que talvez que não é lidar com o aluno, resolvendo, aprendendo, mas refletindo sobre outros aspectos que são importantes. Porque numa pesquisa, a pesquisa na área de educação matemática é muito complexa. A gente, como pesquisador, tem que fazer escolhas. Eu faço parte daqueles que acham importante pesquisar a sala de aula, olhar a formação de professores com atividades matemáticas, apesar de saber que tem outros aspectos importantes. Tem gente que discute coisas de políticas, educativos, que acho que são importantes, mas eu, a minha equipe e outros pesquisadores, a preocupação realmente em olhar a sala de aula, formação de professores, propostas concretas de como lidar com esses propósitos.